Salve, tudo na paz? Muito prazer, o meu nome é Martim e no vídeo de hoje eu vou estar apresentando um quadro novo, que é o FAQ, o Frequently Asked Questions, que na verdade são as perguntas mais frequentes pesquisadas pelas pessoas na internet com relação à Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial, também conhecida como Igreja da Unificação. Então, bora tirar as dúvidas e vamos lá. A Igreja da Unificação é uma seita? Não e sim também. Eu vou explicar esse conceito aqui. Pegando um trecho do sociólogo Francisco Ribeiro Neto, da PUC de São Paulo, ele explica que seita refere-se a um grupo de pessoas que compartilham um conjunto de crenças religiosas ou filosóficas e que diferem daquelas dos grupos hegemônicos. Na prática, a seita é uma crença ou uma religião que ocupa uma posição subalterna numa sociedade. E ele completa ainda que, por sua conotação pejorativa, o termo vem sendo cada vez menos empregado. Então, pensa de um jeito, na verdade, seita é uma segmentação de uma religião que está dominando uma determinada sociedade. Ou seja, ela é um fragmento que por algum motivo virou uma dissidência. Mas esse é o conceito geral. Só que a gente sabe que o termo seita, ele tem justamente essa conotação pejorativa. Então a palavra seita ela é utilizada de uma forma muito genérica. Na internet, na mídia, ela costuma significar qualquer grupo religioso que seja diferente, minoritário ou pouco conhecido com relação àquilo que está como mainstream, que está dominando determinado período de tempo e determinada sociedade. Do ponto de vista acadêmico, a Igreja da Unificação ela é classificada como um novo movimento religioso, assim como tantas igrejas que surgiram no século XX. Por outro lado, uma seita destrutiva, segundo estudiosos, é marcada por algumas características que justamente definem um grupo que seja uma seita perigosa. Essas características envolvem coerção, isolamento forçado, controle absoluto da vida dos membros e a impossibilidade de sair daquele segmento. E é claro que isso não corresponde com a realidade da Associação das Famílias. A gente tem membros ativos, a gente tem membros afastados, a gente tem pessoas que seguiram por um tempo e depois seguem por outro caminho e, acima de tudo, a escolha pessoal. A escolha pessoal de ser um membro da Associação das Famílias é uma escolha decisiva e central de cada indivíduo. Ou seja, existe um rótulo como seita, mas ele diz muito mais do medo do desconhecido do que mesmo da realidade vivida pelos membros. Quem é o Reverendo Moon e o que aconteceu com ele? Essa é uma dúvida que surge também e muita gente pesquisa ali, dá um Google, pesquisa na internet sobre quem foi o Reverendo Moon, porque na verdade as pessoas que conhecem o Reverendo Moon acabam sendo de uma geração um pouco mais velha, que viram pela mídia, pela Globo, pelos canais ali que as pessoas mais velhas estavam habituadas, e pra gente que é de uma geração mais moderninha da internet, a gente não sabe tanto. Mas o Reverendo Sun Myung Moon, ele foi um líder religioso coreano, nasceu em 1920 em um contexto de ocupação japonesa na Coreia. Ele viveu um cenário de guerra, de instabilidade social, e ele se apresentou como alguém que recebeu uma missão espiritual para explicar o propósito da vida, da história humana e também da família, segundo a vontade de Deus. Para os membros da Igreja da Unificação, ele é reconhecido como o verdadeiro pai, alguém que dedicou sua vida inteira à ideia de paz mundial, reconciliação entre povos, religiões e nações, e também a centralidade da família como a base de uma sociedade saudável. Independente da fé pessoal de quem escuta, é impossível negar que ele foi uma figura religiosa global, que dialogou com líderes políticos, líderes religiosos e sociais do mundo inteiro, sempre com o discurso de que a paz começa no indivíduo, passa pela família e se expande para o mundo. O Reverendo Moon, ele faleceu em 2012 e desde então a sua esposa, a doutora Hak Ja-han, vem guiado à Associação das Famílias. O que a Igreja da Unificação realmente acredita? De forma simples, a Igreja da Unificação acredita em Deus como Pai e Mãe celestiais, ou seja, um Deus único, mas que tem uma dualidade que envolve um lado paterno e um lado materno. Um Deus que deseja viver em um relacionamento com os seres humanos, especialmente através da família. A fé dentro do contexto da Igreja da Unificação envolve amor verdadeiro, responsabilidade pessoal, viver pelo bem dos outros, construção de famílias saudáveis e a paz como algo prático, não apenas como uma teoria ou um mero conceito. Não é uma fé baseada em medo, punição ou condenação, mas sim em propósito, crescimento e restauração. A vida aqui, ela não é vista como algo aleatório, mas como um caminho com um sentido e um propósito claro. O que é o princípio divino? Essa é outra dúvida que surge demais na internet. E basicamente eu vou esclarecer aqui para vocês que o princípio divino ele é um conjunto de ensinamentos que são centrais dentro da Igreja da Unificação, popularmente na verdade conhecido como Igreja da Unificação, mas oficialmente como a Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial. Essa é uma dúvida que surge muito na internet, que as pessoas pesquisam sobre o que é o princípio divino, e eu vou aclarar aqui para vocês que nada mais é do que um conjunto de ensinamentos centrais dentro da teologia da Igreja da Unificação, da Associação das Famílias. Basicamente, o princípio divino procura responder perguntas quase todo ser humano
falando já se fez em algum momento da sua existência. Perguntas como por que o mundo sofre, qual que é o propósito da vida, por que as famílias se quebram e onde que Deus entra nisso tudo. O princípio divino dialoga fortemente com a Bíblia, tem um grande embasamento bíblico, mas também com a razão, com a história e com a experiência humana. Muitos membros dizem que o princípio divino não manda simplesmente acreditar, mas convida a compreender. E por isso, o estudo do princípio divino não costuma, na verdade, ser simplesmente num momento só isoladamente, mas na verdade se trata de um estudo progressivo em forma de diálogo e de reflexão e não simplesmente uma imposição de fé imediata. Posso conhecer sem virar membro? Sim, e é muito importante deixar isto claro. A Associação das Famílias não é simplesmente um clubinho privado ou uma sociedade secreta. Na verdade, qualquer pessoa pode conversar com os membros, assistir palestras, estudar o princípio divino e até mesmo participar de atividades culturais ou educativas. E tudo isso sem obrigação de se tornar membro. A própria lógica da fé dentro do contexto da Igreja da Unificação ensina que a fé verdadeira não nasce da imposição, mas na verdade da compreensão e de uma escolha consciente. Conhecer não é simplesmente aderir, na verdade significa buscar entendimento. E você mesmo que está assistindo esse vídeo e quer conhecer mais sobre a Associação das Famílias, você pode na verdade procurar os canais oficiais, famílias.org.br, ou mais fácil ainda, falar com a pessoa que te convidou, falar com alguém que você sabe que faz parte da Igreja da Unificação, até mesmo mandar uma mensagem nos canais onde esse vídeo aqui foi publicado, e você é livre para conhecer e entender mais sobre todo esse propósito. E bom, e esse foi o nosso vídeo respondendo as perguntas frequentes sobre a Associação das Famílias. E esse vídeo aqui não é para convencer ninguém, mas para esclarecer acima de tudo. A decisão de você acreditar ou não acreditar, ela é pessoal. Mas o que eu acredito é que ninguém deveria formar opiniões baseado em rótulos ou em manchetes tendenciosas. Mas acima de tudo, que essa decisão de seguir ou não seguir venha, na verdade, de uma reflexão própria e individual e que te leve a procurar sua própria consciência. Bom, muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!